E aí galera, beleza? Professor Gerson aqui para mais uma videoaula com vocês, ok? Vamos lá, o tema da aula de hoje são as grandes navegações, capítulo novo que a gente está vendo do livro de vocês. Vocês vão estar podendo acompanhar melhor aí na página 37 do livro, ok? Assim que vocês pegarem o livro aí, a gente está começando, ok? Todo mundo já pegou o livro? Beleza, vamos começar, né? Grandes navegações. Para entender esse processo histórico, a gente tem que entender como estava a Europa um pouco antes desse processo, ok? Vamos lá. A Europa, antes desse processo, vivia o período conhecido como feudalismo. O feudalismo, na época, também estava entrando em crise. Aí houve um processozinho chamado de formação do que nós chamamos de estados nacionais. O que seriam esses estados nacionais na Europa? O que hoje nós chamamos dos países europeus. São os estados nacionais. Ok? Vamos lá. Como se deu a formação desses estados nacionais? Na época, a Europa, no caso o feudalismo, estava começando a entrar em crise. Ou seja, todo esse sistema feudal, todo esse sistema agrário, agrícola, de produção primária, ou seja, do campo, estava começando a falir. Devido a quê? Primeiro, as guerras, a fome, no caso, né? E a peste negra. Vamos lá. As guerras, no caso, foram as cruzadas, que foram muito dispendiosas para o sistema feudal. Porque, como a gente sabe, cada senhor feudal tinha seu exércitozinho, ok? E cada exércitozinho desse foi lutar lá nas cruzadas. E um exército não era barato. E como a gente viu capítulos passados, as cruzadas não foram vencidas pelos cristãos europeus. O europeu saiu perdendo nas cruzadas e tomaram uma surra dos árabes. A fome por conta do custo que foi essa guerra, do custo monetário, do custo financeiro que foi alimentar tropas, armar essas tropas e deslocar. E a peste negra foi o fator da saúde. Durante o fim da Baixa Idade Média, a gente estava tendo na Europa essa doença chamada peste negra, transmitida pelas pulgas dos ratos que estavam matando muita gente. Então, houveram muitas mortes agregadas a essa doença. Ok? Vamos lá. Mas essa crise foi boa para os estados nacionais? Foi ruim? De certa forma, foi boa para os estados nacionais, ou seja, para as monarquias, porque havia surgido uma classezinha social chamada de burguesia. E essa burguesia viu nessa queda do feudalismo a chance de se afirmar dentro do cenário econômico. Porque o que era a burguesia? Eles eram comerciantes e ganharam dinheiro, eles não tinham título de nobreza, ganharam dinheiro com o comércio pela Europa e alguns até pelo Oriente. Essa burguesia aqui começou a financiar a monarquia, né? A monarquia e financiando, por sua vez, a monarquia agora tinha recursos para produzir, como a gente pode dizer, seu próprio exército. Agora existia um exército nacional, né? Um exército daquela nação, e o poder começava a ser mais centralizado, já que os feudos estavam deixando de existir, ok? Ou seja, também houve um aumento da população
urbana, porque a população estava saindo do feudo para ir para as cidades. O modo de produção, o modo de se viver, ele deixava de ser rural para se tornar urbano. Ok? Com essa centralização do poder, os que mais se beneficiaram foram os nobres, ou seja, a monarquia, no caso o rei, e a burguesia. Ah, professor, mas por que esses dois foram os que mais se beneficiaram? O rei, na época, ele tinha o poder todo de governar e de tudo. Só que o que acontecia? Não existia um exército nacional, o poder era descentralizado, ou seja, o rei não mandava no território inteiro, ele tinha que estar tendo acordos e conversações com os senhores feudais para que ele conseguisse o que ele queria. E agora o poder unificado, o poder estava apenas nas mãos do rei. A burguesia, financiando o rei, financiando, no caso, a monarquia, ganhava espaço econômico no comércio e tudo, que era o que eles já queriam. Que o modo de produção deixasse de ser rural para se tornar urbano, comercial. Ok? Aí vamos lá. A burguesia ela ganhava muito dinheiro comercializando artigos importados, artigos que eram luxo na época, eram caríssimos, que foram chamados de especiarias. E o que eram essas especiarias? Eram produtos que eram trazidos das Índias, da Índia, da Ásia em si, do continente asiático, que só era produzido lá. Não se tinha como produzir esses produtos no território europeu. Na sua grande maioria era pimenta, páprica, cravo, noz, ajeitei esse Z, né? Noz moscada e por aí vai. Pimenta, páprica, cravo, noz moscada, deixa eu ver o que mais se vinha de lá. Muito cominho, ok? Muitas especiarias vinham de lá e isso era altamente caro na Europa, altamente rentável vender isso na Europa porque era muito caro. E o que é que acontecia? Eles traziam de lá, eles importavam da Ásia, do que chamavam de as Índias, hoje do país que a gente conhece como Índia, ok? Nesse período as especiarias eram muito caras e a burguesia ganhou muito vendendo essas especiarias. Ok? Prosseguindo, sobre as grandes navegações. Ah, mas por que grandes navegações e tudo? Vamos lá. Para esse renascimento comercial todo acontecer, para todo esse comércio com a burguesia, trazer esses produtos para a Europa e vender e fazer o comércio europeu deslanchar. O que foi utilizado? Foram navegar até lá. E as duas primeiras nações a se lançarem nessas grandes navegações foram Portugal e Espanha. Ah, professor, essas duas foram as primeiras a se lançar ao mar depois da queda do sistema feudal, da unificação dos seus territórios, ok? E eles tinham uma dianteira muito grande por conta das vantagenzinhas que eles tinham. Primeiro, a posição
geográfica. Ok? Por conta da posição geográfica. Aí vamos lá. E eles tinham também outra vantagem, que era uma burguesia forte. E a outra, eles tinham o governo unificado. Ah, professor, mas como isso afetou? Pronto, a posição geográfica diz respeito a onde Portugal e Espanha estavam localizados. Eles estavam localizados na costa do Mar Mediterrâneo. Eles tinham o mar inteiro à disposição deles. Ou seja, a posição geográfica deles era muito favorável para navegar. Era uma posição geográfica praticamente perfeita em relação a qualquer outro país da Europa. E a burguesia forte, essa burguesia comercial forte, diz respeito a burguesia, tendo força dentro do país, ela financiava sempre essas navegações, sempre essas incursões comerciais pelo mar. Um país, na época, tendo uma burguesia comercial forte, nunca iria faltar navegação, nunca iria faltar rota marítima de comércio, porque essa burguesia iria financiar essa navegação. E esse governo unificado diz respeito à monarquia. Ou seja, a palavra do rei era absoluta. Não havia disputa de mandar ou não mandar um navio para o Oriente, para chegar lá e pegar, ou melhor, comercializar com os povos do Oriente os produtos dele, as especiarias, ok? Bom, pessoal, vão dando uma lida aí no capítulo, para vocês entenderem melhor. Por enquanto, fiquem em casa, não saiam, para evitar aglomerações, que logo, quando tudo isso passar, a gente vai estar de volta aí no presencial, ok?